Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é Jesus longe, ou então eu não coloquei, mas Jesus de longe. Aproveitando, se você é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha e se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, divulgue, use esse canal para evangelizar. Dito isso, o tema está em Lucas 22:54, Lucas 22:54, que diz assim: e Pedro seguia Jesus de longe. Pedro seguia Jesus de longe. Irmãos, isso aí não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Ninguém está perguntando, será que ele seguia? Ele está de longe? Não, é uma afirmação. O autor, do livro, Lucas, no caso, ele afirma que Jesus, ele acompanhava, Pedro acompanhava Jesus de longe. Tá? E isso já foi, isso foi no passado. O que a gente traz para hoje, para a gente hoje? A pergunta é assim: e nós? E eu? E você? Como que a gente acompanha Jesus? A gente acompanha de perto ou a gente faz igual Pedro acompanha de longe? Eu vou falar de Pedro na mensagem, mas quando eu falar de Pedro, eu quero que você se coloque no lugar dele. E aí você faz uma autoavaliação. A Bíblia diz que Pedro estava longe. Tinha um monte de gente perto de Jesus e tinha uma bagunça, um alvoroço. Agora, pensa bem, se Pedro estava longe de Jesus, se um monte de pessoas no meio deles, como que Pedro ia escutar? Como que Pedro ia ouvir Jesus se Jesus estava longe? Quando você está longe de alguém, por exemplo, uma rua diferente da outra, distante, e um monte de gente, uma multidão, um tumulto, e a pessoa fala alguma coisa, você vai ouvir? Você vai entender como que Pedro ia ouvir alguma coisa se Jesus estava longe, né? E outra, se ele falasse, e com um monte de gente fazendo barulho, como que ele ia conseguir discernir a voz? Como é que ele ia ouvir? E segundo, se ele ouvisse, como que ele ia conseguir entender que era Jesus que estava falando? Então essa é a primeira coisa. Estava longe, não entendia, não ouvia e não discernia. A segunda coisa é o seguinte: é fogo estranho nesse momento. A Bíblia fala que Pedro estava longe de Jesus. Aí ele foi fazer o quê? Procurar fogo, para se aquecer. Um fogo estranho. Ele foi longe de Jesus porque ele estava com frio. E a Bíblia diz que ele se ajuntou numa roda de pessoas estranhas, uma roda de escarnecedores. Ele fazia o que de lá? Ele via Jesus de longe. Longe de Jesus, o coração de Pedro estava frio. E ele juntou-se com estranhos. Foi buscar fogo estranho porque estava frio, porque estava longe de Jesus. Perto do fogo, você fica aquecido. Perto de Jesus, você fica aquecido. Longe de Jesus, você tem o quê? Frieza espiritual. Além, irmãos, de frieza espiritual, entenda uma coisa: aquele fogo, naquele momento que Pedro estava, era terreno. Era um fogo ali, puseram fogo em alguma madeira, em alguma coisa. Aquele fogo uma hora ia se apagar. Aquele fogo aqui era temporário. Se você pegar 2 Coríntios 4:18, a Bíblia fala assim: não atentando nas coisas que se veem, porque são temporais. Mas a gente tem que se atentar nas que não se veem, porque essas que a gente não vê, elas são eternas. O fogo do Espírito Santo, que é o que Jesus podia trazer, era um fogo que nunca ia se apagar. Enquanto que ele estava, logo ia apagar. Em outra passagem, Mateus 26:5-8, diz assim: Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se com os criados para ver o fim. O que Pedro fez? Ficou longe de Jesus e preferiu os criados ao mestre. Preferiu sentar com criados, com os escravos, com as pessoas que estavam ali, que ele era estranhos para ele, do que estar junto com o mestre. Pedro, se você olhar, não estava envolvido com a situação. Ele queria ver o desfecho, o que ia acontecer, mas de longe, ele não queria estar perto daquela situação. Igual, irmãos, Pedro, igual essa situação, hoje tem muitas pessoas que se mantém longe de Jesus, que mantém a distância de Jesus, que não quer o quê? Se envolver na obra. E é interessante, Quando você está longe de alguma coisa, quando você está distante de alguma coisa, sempre tem muita coisa entre você e o seu alvo. Sempre tem, porque você está longe da pessoa, então como você vai seguir? Como você vai ouvir? Porque tem várias coisas entre você e ela, Quantas pessoas tinha, se você parar para analisar, entre Pedro e Jesus? Jesus lá na frente, com soldados,
né? Pedro se aquecendo, olhando, um monte de gente em volta do que está acontecendo. Então tinha muitas pessoas, entre eles Jesus. Não, Jesus não estava logo à frente dele, Jesus estava longe dele, é isso que fala aqui. E hoje, irmãos, a mesma coisa, Jesus está longe de muita gente. Sabe por quê? Porque primeiro veio o trabalho está na frente de Jesus, né? Que nem tinha muita gente na frente de Pedro, primeiro o trabalho, depois veio o lazer, depois veio o dinheiro, depois veio os amigos, depois veio a família, depois veio as obrigações, é isso, aquilo, e depois, lá no fim, vem Jesus. Várias coisas entre nós e Deus, entre nós e Jesus. Tudo vem na frente, depois vem Jesus, né? Pedro, naquele momento, mostra que não tinha compromisso. Sabe um exemplo bem legal? Sabe numa sala de aula, quando você é criança, tem aqueles primeiros, o primeiro, o segundo aluno ali, que quer ficar na frente, quer aprender, quer ser visto pelo professor, quer entender bem. E aqueles últimos, igual eu, inclusive, fazia até parte, ficava lá no fundo da sala, meio que escondido ali, sabe? Não queria que o professor me visse, não queria ter muito compromisso, não queria que eu soubesse que eu estava ali, sabe? Eu não queria que o professor me percebesse na sala de aula, né? Eu não queria, às vezes, até ser reconhecido. E muito crente hoje é igual, não quer ser reconhecido como cristão, não quer que a pessoa saiba, porque o quê? Porque tem vergonha da fé, tem vergonha de Cristo. E isso é perigoso. Temos que tomar muito cuidado quando a gente tem vergonha de Cristo. Em Mateus 10:33 diz assim: qualquer um que me negar, Jesus falando, diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Irmãos, alguns, igual Pedro, ficam longe por causa de medo. Estava com medo, não sabia o que ia acontecer. Outros na igreja, sei lá, pode ser uma desilusão, pode ser uma decepção, ficou chateado com alguém, alguma situação. Mas a gente, de qualquer jeito, irmãos, precisa estar perto de Jesus. A gente precisa estar congregando. A gente precisa ter uma igreja para frequentar. O desigrejado acha que não. Acha que eu consigo fazer tudo em casa, mas não consegue. Sabe por quê? Porque quem instituiu a igreja foi Jesus. O próprio Jesus instituiu a igreja e ele mostrou que ele quer todo mundo o quê? Junto, mostrou que é todo mundo unido, que é todo mundo fortalecendo um ao outro. É isso que Jesus mostrou. E as pessoas às vezes acham, eu não preciso. Se acha melhor que o outro. Ninguém é tão bom, irmãos, que não precisa de uma ajuda. Ninguém é melhor que os outros, ao contrário. Só tem um que é bom, só tem um que é melhor que Jesus. O resto, todos precisam de ajuda. E voltando para Pedro, para finalizar a mensagem. Pior que tudo, negou a Jesus. Negou a Jesus. Se alguém pergunta para você assim, você é crente? Hã? Quê? Crente? Você é crente? Eu sou crente? É isso que acontece. Muita gente fica com vergonha de falar, não, eu sou cristão, é isso aqui. Cuidado, sabe por quê? Porque Pedro, ele conseguiu, ele teve, houve uma outra possibilidade, uma outra oportunidade, houve tempo para o arrependimento, mas pode ser que não haja. Então a gente tem que fazer o quê? Aprender com o erro dos outros. Não existe esse negócio de seguir Jesus de longe. Ou você segue ou não segue. O seguir é de perto. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Venha abençoar cada um que escutar. Venha, Senhor, nos trazer cada vez mais perto do Senhor. Para estarmos, Papai querido, congregando, ouvindo e nos fortalecendo junto a Ti. Amém. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho, evangelize com essa mensagem. Que Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa família. E até a próxima, se Jesus não voltar até lá.